A Edilene, quando ela me chamou, eu aceitei, mas eu sabia que não era eu que ia falar, não. Tinha uma surpresa. A Edilene também não sabe quem é. Quando Deus falou comigo o que ele ia falar, eu não sabia nem quem ia estar aqui, mas eu já entendi. E era sobre sonhos, né? Como é difícil a gente sonhar de novo. E eu falei assim, ai Deus, mas não tem nada a ver. Não que não tenha a ver comigo, mas a gente tem que... Tem coisa que bate mais com a gente, dependendo do momento que a gente vive, né? E Deus ficou falando comigo de sonhos, de sonhos. Aí eu entendi que não era eu que ia falar. Que não era eu que ia começar. Que não era eu que tinha que compartilhar. E Deus foi juntando as peças. Mas antes de eu compartilhar, de outra pessoa compartilhar, a gente vai tirar um momento de adoração a Deus. E nesse momento eu queria que vocês direcionassem a adoração de vocês para um começo diferente. Numa das músicas que fala de algo novo, ela fala de sonhos. E ela fala assim, o que eu sonho? Eu queria sonhar os sonhos de Deus, é muito bonito isso. Mas a gente sonha. E por muito tempo eu não sonhava muitas coisas. E não é nem porque eu sou perfeita, eu quero sonhar só os planos de Deus, mas eu ficava no modo de o que Deus tem para mim é melhor do que eu sonho, ou eu já vivo muitas coisas maiores do que eu já sonhei. E eu ficava nesse looping justamente para não confrontar coisas que eram muito difíceis de viver. Então, eu comecei a pensar em que eu quero sonhar de novo, eu quero tentar de novo, eu quero pensar, isso Deus fez porque eu pedi, eu sonhei intencionalmente, né? E essas músicas, uma dessas músicas falam sobre isso, sobre dedicar os nossos sonhos, nossos planos a Deus. E tem muitos versos na Bíblia que falam sobre isso, inclusive o que eu vou trazer. Mas eu queria que a gente se levantasse agora, tirasse nosso momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Quem trouxe seu dízimo, a sua oferta, fique à vontade. E eu vou agradecer a Deus por essa noite, por esse momento, para abrir o nosso encontro. Senhor Deus, muito obrigada por mais essa oportunidade de estarmos na sua casa. Eu não sei o que o Senhor tem reservado para nós nessa noite, mas eu sei que algo novo o Senhor vai trazer nos nossos corações, assim como o Senhor já trouxe no meu coração, e eu tenho certeza que já tem trazido no coração das minhas irmãs. Nos direciona nessa noite para entender exatamente o que o Senhor tem para nós, não pela vida de uma das outras, mas pelo que o Senhor tem para nós, porque é isso que nós buscamos nesse lugar, a vontade do Senhor na nossa vida. Encontre no nosso coração um lar, um celeiro disponível, um altar de adoração verdadeiro ao Senhor. E encontre em nossos corações um coração sedento da sua vontade. E nesses louvores que nós consigamos depositar no Senhor, no nosso altar mesmo, nas mãos do Senhor, para que o Senhor faça o que o Senhor tiver para nós. E que a gente traga à memória realmente nossos sonhos, nossos planos, e que essas músicas falem conosco e que nós sejamos sensíveis ao Espírito Santo de Deus essa noite. Em nome de Jesus, amém. É bom ouvir música que Deus completa, né? A obra. Também gosto de ouvir testemunhos sobre isso. E é o que a gente vai ouvir hoje. Antes eu queria compartilhar um pouco sobre um versículo que me saltou aos olhos, que fica em Isaías 54:2. Esse versículo, né, esse versículo específico, é uma promessa de restauração e expansão do povo de Israel, que se tornaria mãe de nações. Então, ele passaria de uma escassez a uma abundância. E isso é uma coisa que é um impactante, né?
E Deus, nesse versículo específico, Deus encorajou ao crescimento. E ele deu mecanismos para esse crescimento acontecer. A versão ficava assim: alargue o lugar da sua tenda, estenda bem as suas cortinas, não o impeça, estique as suas cordas, firme as suas estacas. É Deus encorajando para o crescimento rápido, falando: estenda a sua tenda, você não vai caber. Prepara, vamos para ontem. Estenda aumenta a sua tenda, estenda a cortina, firme as estacas, que o que vai vir você não vai dar conta do jeito que tá. Então ele está preparando o ambiente. E essa metáfora, essa extensão de tenda é no sentido de capacidade de pessoas mesmo, né? Não vai comportar, né? E isso me remeteu a sonhos mesmo. E me remeteu à esterilidade aqui. Por quê? Porque normalmente, aqui nesse caso, a gente estava numa época de escassez. Você falar, a sua tenda, aumenta a sua tenda, vai vir muita gente, eu vou falar assim, gente, daqui não vem nada, daqui não vem ninguém. E é da mesma forma aqui, né? E fala que se prepara para uma coisa nova, uma coisa grande, que a gente tem que estar preparada antes de acontecer. E Deus não falou, eu vou aumentar a sua tenda. Aumenta você. Arruma a tenda, aumenta a tenda, coloca as estacas, estica a cortina. Você, a gente, fé. Então, isso me remeteu a preparar um ambiente para um bebê chegar. Eu só pensava nisso. A esterilidade mesmo. De onde não tinha nada, vinha abundância. E porque nesse contexto desse versículo, a Babilônia, né, tinha sido destruída, né? Tinha destruído, na verdade, Jerusalém. Então, era um contexto de fome, de nada, de escassez mesmo de comida, de tudo, né? E eu pensei muito sobre isso no sentido de quando no Isaías 53 fala: eu sei o que vocês sofreram. Deus estava com a gente. E o mesmo Deus fala: tá bom, mas eu tenho uma coisa nova. Você está preparado? Se acontecer hoje uma coisa nova, a gente está preparada? A gente tem fé mesmo? A gente acredita que vai acontecer? E Deus me colocou isso e me fez mandar mensagem para a Patrícia, na hora, assim. Falei, como assim? E eu pensava na Patrícia, meu Deus, mas eu não falo com a Patrícia. A última pessoa que eu falo é com a Patrícia, não que eu não gosto da Patrícia. Mas eu fiquei, Deus, eu não falo com a Patrícia. Como é que eu vou falar com a Patrícia? Oi, Patrícia. Deus mandou falar com você, para você testemunhar da sua perda, porque era isso. Era realmente isso. E aí eu falei, oi, Patrícia, tudo bem? Então, eu sei que você é tímida. E eu tenho que abrir o culto. E Deus me falou para falar sobre tempos. E sobre o que Deus faz na nossa vida no momento ruim mesmo. E como o momento ruim passa. E depois vem um momento bom. Só que o que a gente faz no momento ruim? E eu queria que você falasse. Eu falei, se você quiser fazer escrito, porque ela não gosta muito de falar. Eu falei, mas se você... E eu assim, Deus, ela pode não aceitar. E se ela não aceitasse, tava comigo a bola. Mas eu sabia que eu não ia ter que falar nada hoje, porque não era meu. Só que eu também sabia que se a Edilene chamasse a Patrícia, ela não ia aceitar. E aí, eu acho que Deus terceirizou o trabalho para mim. E aí eu chamei a Patrícia. Para ela testemunhar pra gente que dias ruins acontecem mesmo. Que, infelizmente, uma mãe perde um filho mesmo. E ela poderia ter se fechado, ou ela poderia ter alargado a sua tenda, esticado as cortinas. Vai vir outro. Você tá preparada? Ou você vai ficar aí, não menosprezando, não diminuindo, de maneira nenhuma,
Mas eu tenho uma coisa para te ensinar. E eu vou te ensinar. Mas eu também tenho uma coisa para te dar. Você tá pronta? E a Patrícia tá pronta. Deus mandou um presente para Patrícia. E foi quando eu soube que Deus mandou um presente para Patrícia. No final do ano, quando a Patrícia ficou doente, eu senti assim que Deus ia mandar um presente para Patrícia. Só que eu não falo com a Patrícia. E nada, não, nada. E eu ficava assim, Deus, eu acho que vou falar com a Patrícia, que Deus vai mandar um presente para ela. E eu não tinha oportunidade de falar com a Patrícia. Até que ela falou que ela estava grávida. E eu falei, era esse o presente que Deus tinha para Patrícia. E Deus, ele faz isso com a gente com um pai de muito amor. Não no sentido de menosprezar o que a gente passou de ruim, mas no sentido de, quando a gente passa coisas ruins, que foi da última vez que eu falei, isso gera conexão. As coisas ruins que a gente passa gera conexão com outras pessoas. Enquanto a gente não entender isso, Deus não usa essas coisas para abençoar outras pessoas. A gente precisa entender isso. Eu preciso entender que a morte da minha mãe é conexão. Enquanto eu não entender isso, eu não curo outras pessoas. E não por mim, porque eu não sou nada. Deus faz isso em mim. Eu preciso entender que meu filho ter quase morrido sem ter nada, uma gestação perfeita, é para me ensinar, mas é para gerar conexões das pessoas com Deus, não é comigo, não. E eu preciso entender que as coisas ruins geram conexões, porque mostra a nossa vulnerabilidade. E essa dor que a Patrícia teve, ela poderia ter endurecido o coração dela. Ela poderia falar, Deus, eu não quero passar por isso. E é muito normal. Deus, eu não quero. Já gerei, não deu certo, muito obrigada, tá? Já tenho um filho, tudo certinho, não quero mais passar por isso. Mas ela escolheu confiar. No escuro mesmo, ficou doente, ela vai contar isso, né? Com a bebezinha. Já, não sei se é bebezinho, mas já com o bebê, ela ficou doente com o bebezinho não faleceu, tá vivo, tá super bem, tá desenvolvendo, ela tá barriguda, muito barriguda. E Deus trabalhou nela durante esse tempo, porque ela largou a tenda dela, ela entendeu o propósito, falou assim, Deus, se o Senhor quer me mandar, então vamos. Não sei o que o Senhor tem, mas estamos juntos, né? E eu quero que a Patrícia venha compartilhar com as irmãs o testemunho dela. Ela não tá nervosa, né, Patrícia? Nem um pouquinho. Tudo bem? Vai dar certo. Rapaz, tudo bem? Eu escrevi, como ela disse. Não que eu não saiba da história. É mais um nervosismo mesmo, porque para falar para tanta gente, eu difícil conversar com uma pessoa só. Mas eu vou contar então um pouquinho desde o início. Em 2024, eu engravidei. E foi uma gestação assim, surpresa. Eu não estava esperando. Claro que a gente estava tentando, mas não achei que fosse assim. Então, a minha primeira sensação foi de medo, muito medo. Eu tive muito medo de trazer mais uma vida para esse mundo e essa vida sofrer. Então, a minha reação depois desse medo foi orar a Deus. E eu orei a Deus. Falei, Deus, eu tô com muito medo. Eu não sei o que vai ser dessa vida. Esse mundo está perdido. O que eu faço? Eu agradeço porque o Senhor me deu essa vida, já está dentro de mim. Mas o que eu faço? E eu orei, eu chorei. E eu terminei a oração porque eu não sabia mais o que falar. Fui para a pia lavar louça. E lá naquele momento Deus me deu a resposta. Ele falou assim, filha, essa gestação é para minha glória. E isso me deu uma paz muito grande, que todo aquele medo sumiu. Me permiti sonhar quando eu ouvi essa resposta de Deus. Eu me permiti sonhar e eu comecei a desejar esse bebezinho que estava me dando tanto medo de ter. Eu comecei a desejar, sonhar. A gente reformou o banheiro de casa para poder abrir espaço para o neném. A gente arrumou o quarto para poder colocar um bercinho. Tudo assim, muito logo de início. E
Depois de algumas semanas, eu comecei a sonhar muito com aborto. Eu acho que Deus já estava me avisando. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça, é para a glória de Deus. E eu comecei a orar e eu não contei para ninguém desses sonhos. E aí eu fui no ultrassom e no ultrassom eu descobri que o bebezinho já tinha morrido. Já estava morto no ventre. Foi um aborto retido. Eu estava sozinha no ultrassom, eu me segurei para não chorar. E demorei até para mandar mensagem para minha mãe, mandei para a Edilene também, para o Emerson, para avisar que o bebê tinha morrido. No mesmo prédio que eu faço ultrassom, é o prédio da minha ginecologista. Então eu já fui até ela, conversei com ela, ela me orientou, falou: você pode se internar agora para induzir, ou você pode esperar para ver se o corpo expulsa. E eu esperei. Mas daí, então eu chamei um Uber, né? Fui para casa, que eu estava sozinha, e eu percebi o cuidado de Deus quando eu entrei naquele Uber. Ele fez um caminho mais longo para minha casa. Ele não precisava fazer aquele caminho. Mas no rádio estava tendo uma pregação. E essa pregação foi falando comigo. Desde a hora que eu saí, que eu entrei no Uber, até a hora que eu cheguei em casa. Mas mesmo Deus falando comigo, eu me revoltei. Eu falei para ele: Deus, como é que um aborto pode ser para sua glória? Como é que pode ser? Aí ele falava assim para mim: Patrícia, seja grata. Seja grata. Eu falei: Deus, como assim? E eu, na minha ilusão, eu comecei a pensar: tá, se é para sua glória, então eu vou orar para Deus restaurar esse bebê. Para Deus restaurar, trazer vida para ele de novo, para ressuscitar ele no meu ventre. Aí a glória de Deus vai ser manifesta. Não, mas Deus não fez isso. Deus não fez isso. E depois de 30 dias, esperando para ver se o corpo expulsava, eu fiz a indução. A indução não é nada bom. Eu com a indução eu tive anemia, eu tive que aplicar ferro na veia, meu corpo ficou fraco, minha saúde desabou, e Deus todo momento falando para mim agradecer. E eu tentava agradecer, só que eu não conseguia, porque eu queria aquele bebê. Deus falou para mim que era para a glória dele, e eu achei que a glória dele seria ter o bebê nos meus colos. Mas depois de um tempo eu percebi que não. Percebi que não. Que a glória dele era ter liberto esse bebezinho. A doutora falou para mim que era um bebezinho com má formação. Provavelmente tinha alguma malformação cerebral. Seria um bebezinho que iria vir à vida para sofrer. Então hoje o que me dá paz é que esse bebezinho, ele está na glória com Deus. Então foi para a glória dele, a palavra de Deus se cumpriu. Aí, passado quase um ano, não, pouco antes, né? Até eu entender isso, teve um processo. Eu acordava de noite com muita dor no peito, muita dor. Parecia que tinha uma agulha, uma espada fincando em mim. E eu achava que era algo assim, minha saúde que tá ruim. Mas não era, era emocional. Até eu marcar um clínico geral e ele me pedir exame de rotina, falar para ele: pede de ferro para me ver se minha ferro subiu ou não, porque eu tive um aborto e tal, eu expliquei tudo para ele. E ele me falar assim: por que você não passa no psicólogo? O que você passou não é fácil. Você passou, às vezes essa dor no peito que você está sentindo é emocional. Aí meu psicólogo foi a Edilene. Eu chamei ela para orar e a gente começou a orar e a dor foi sumindo. Eu sinto que nesse momento a dor do aborto, ou a ferida do aborto começou a cicatrizar. Então foi quando eu comecei a melhorar. Eu não imaginei que eu tivesse que me abrir. Para mim, as coisas é só falar com Deus. Falar com o próximo é muito difícil. Eu quero tudo falar com Deus desde pequena, nem com a minha mãe, nem com ninguém. Eu me abro muito com Deus, não me abro com as pessoas. E me abrir com a Edilene me fez muito bem. Falar o que eu estava sentindo, o que às vezes eu falo só para Deus, trazer para fora, assim, foi muito bom. Então, assim, Deus começou a me curar.
E depois de mais ou menos um ano, aí eu descobri essa nova gestação. É a Helena, uma menininha, e foi assim diferente. Não que eu não desejava ela, não queria mais tentar mais uma vez, mas foi diferente, foi um sabor diferente, porque eu não sabia se eu ficava feliz ou não. Depois de ter passado já por um aborto, eu tive muito medo de abortar de novo. E logo nas primeiras semanas eu passei muito mal. Estourou um cisto aqui do lado, a minha costela parecia que ia quebrar. Eu gritava de dor. Eu com o Pedro do meu lado, meu outro filho, gritava de dor, eu não conseguia me segurar, eu não queria mostrar para ele que eu estava com dor, mas eu não conseguia me controlar. E esse cisto ele foi aumentando, eu estava com 4 centímetros, foi para 5, 6, 7, e começou a me dar anemia de novo, eu tive que internar. Aí eu fiquei acho que uns 5 dias internada e eu tive medo de passar tudo de novo. No hospital, perder a nenenzinha que não estava se desenvolvendo, o HCG não subia, tinha que subir a cada 2, 3 dias e não subia. E não dava também para ver no ultrassom, porque era bem pequenininho. Aí eu pensei que eu ia perder de novo. Falei, Deus, vou passar de novo pela mesma coisa. E eu tive muito medo. E Deus me lembrou de uma coisa que ele falou quando eu perdi o anterior. Patrícia, agradece. E desde a hora que eu entrei no hospital até o momento que eu saí, eu não fiz nenhuma oração para Deus pedindo, Deus, cura, tira isso, tira aquilo, salva essa vida. Eu só agradeci. Não sei como, porque minha vontade era pedir as coisas. Mas Deus me levou a agradecer e eu agradeci a cada oração que eu estava recebendo, a cada visita que eu recebia lá, aos cuidados. E quando a igreja começou a orar, eu percebi o agir de Deus. Eu não ia pedir oração. A minha mãe que pediu no grupo. E quando a igreja começou a orar, eu percebi o agir de Deus. Porque foi quando os meus exames começaram a melhorar. O cisto começou a se romper, diminuir, o líquido que estava soltando, o corpo foi expulsando, a anemia foi sumindo, mas nada do bebê aumentar o HCG, se desenvolver. Só que depois de 2 dias eu tive alta e passou mais uns 2, 3 dias, eu fiz um novo exame e o HCG tinha voltado a subir. Graças a Deus. E isso só me traz gratidão. Eu ter saído de lá, eu ter passado por isso, só me traz gratidão, porque foi um momento, eu ter perdido aquele neném, foi um momento que eu me aproximei mais de Deus. E eu comecei a conversar com ele como converso, qualquer uma conversa com a outra. E Deus anda me respondendo e falando ao meu coração de uma maneira mais íntima. Uma coisa que eu queria muito era sentir a voz dele, ter certeza que eu estava ouvindo a voz dele, e hoje eu posso isso. Então, eu não tenho outra coisa a fazer senão agradecer mesmo. E nesse período, além da gratidão, ele também trabalhou em mim confiança e espera. Quando eu soube dessa atual gestação, por um momento eu não quis. E isso me machucou muito, porque eu sou a favor da vida. E eu não queria, não quero, eu quero ter um aborto. Não. Eu não queria porque eu tinha medo de sonhar e perder de novo. E eu percebi nesse momento que era por causa desse medo que eu ainda estava presa em 2024. Eu passei o ano de 2025 toda presa em 2024. Até eu perceber isso nos 4, 5 meses de gestação. E então eu pedi para Deus me ajudar a sonhar com esse bebê. Foi quando eu comecei a comprar roupinha, foi quando eu comecei a pensar em nomes. E hoje Deus me permite sonhar com esse bebê. A gente não fez muita coisa ainda, mas já tem um monte de roupinha, um monte de coisinha. Falta algumas coisas ainda, só que agora eu não tenho mais medo de sonhar. Porque antes eu tinha medo de sonhar e perder.
E hoje eu já consagrei a Helena para Deus. Independente dessa. Eu creio que vai chegar ao fim. Mas se não chegar, é de Deus. Se chegar e estiver no meu colo, é de Deus. Independente do que aconteça no futuro, ela é de Deus. Amém. E é isso. Amém. Não foi um momento fácil, mas foi um momento de união com Deus e que ele me ensinou isso, muita coisa. E eu não vi nada que estava aqui. Obrigada, pai. Ficou ótimo. Melhor do que eu falar mesmo, tava certo. Eu vi uma frase uma vez que é: sonhar e não sonhar, a gente tem o mesmo trabalho. Uma coisa. E uma coisa que eu, para encerrar, para a gente chamar a preletora, eu posso afirmar que o tempo não cura nada, gente. Queria que curasse. O tempo ele não resolve, não apaga, não ameniza, não ressignifica. E qualquer outro adjetivo que a gente consiga colocar para ficar bonito, para a gente não resolver as coisas. Mas Deus faz. Em tempo recorde, sem tempo mesmo. E faz de verdade, faz com que a gente consiga sonhar de novo. E faz com que a gente consiga ressignificar mesmo as coisas. E é muito bom a gente ter com quem confiar. E uma coisa que eu vejo assim que fez parte do seu amadurecimento, Paty, foi ter compartilhado com a Edilene. Uma coisa que eu vejo que fez parte do meu amadurecimento também como pessoa foi conseguir compartilhar vulnerabilidades com amigas mesmo. É tão ruim, né? Eu acho ruim compartilhar. Gente, olha, hoje eu tô assim mesmo. Vocês são minhas amigas, então é essa, ó, a amiga de vocês é essa. Vocês gostam de mim ainda? É isso que eu tenho pra dar. Mas no outro dia eu sou outra. A Raquel de ontem não é a mesma de hoje. E assim a gente vai. E todo mundo é assim. Só que a gente tentando manter a perfeição, a gente vai desgastando mais do que mostrando que a gente é de verdade. Então, em Deus a gente consegue amigas boas pra gente se mostrar mesmo de verdade e ser curada de coisas que a gente poderia se arrastar. E você viver essa gestação plena, claro que o medo de perder outro bebê é real, você viveu. A gente tem medo. Quem viveu tem medo de viver de novo. É normal. Mas isso não paralisa, né? E isso é muito importante. E eu quero chamar a preletora da noite, que eu fiquei muito feliz. Faz tempo que eu não escuto essa pessoa que eu amo do meu coração. Suzy Creide. É quase morrendo. Amor da minha vida. Com a calça que a Raquel me deu. Combina com ela. Que combina mais comigo do que com ela, Realmente. claro. Deus, eu te peço que nessa noite o Senhor use os lábios da Susan e tudo que ela trouxe, porque o Senhor trouxe através dela, que o Senhor tenha liberdade para trabalhar no meio de nós, para fazer o que o Senhor quiser no meio de nós, porque nós estamos disponíveis a ser o que o Senhor tem para nós e aprender e a desenvolver e a sair daqui renovada, pronta para o que o Senhor tem para nós saindo daqui essa noite. Nos abençoe, abençoe a vida da Susan e o que ela deixou lá fora, que o Senhor está cuidando com toda certeza. Que o Senhor acalme o coração dela, para que ela saiba que o Senhor tem cuidado e cuidado muito bem de tudo que ela tem colocado nas suas mãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Paz do Senhor, irmãs. Quando a Edilene falou comigo, ela falou: amiga, você consegue? Você pode? Eu respondi assim: poder eu posso, mas eu não quero. Aí ela falou: mas você pode? Eu falei: posso, mas eu não quero. Aí passou um tempo, eu respondi: eu vou sem querer. Porque criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. E eu aprendi desde criança. Eu não mando em nada. Eu obedeço. É assim no meu serviço, quem dirá na casa de Deus.
O diabo nunca chama a gente para pregar frases. E eu queria começar contando como surgiu essa palavra no meu coração. Eu tive muitas ideias, muitas ideias. Eu li um livro que a Natália me deu, e chama O Dom das Lágrimas, um livro que eu super indico, porque me levou a chorar muito. O livro não é grande, assim, não é extensa, uma leitura extensa, mas, gente, é abrir a bica, é só chorar. Eu li um capítulo, chorava, voltava no capítulo e chorava, no outro dia eu lia de novo e chorava, e é um convite a chorar a dor do coração de Deus. Então, se você... eu acho que eu tenho uma vontadinha de ler. Fala aí, a gente dá um jeito. Vamos arrumar esse negócio para você. A gente tem até em PDF, né, Natália? A gente pode disponibilizar para as irmãs. E eu estava com essa palavra no meu coração, sobre Marta e Maria, e a palavra era: Jesus, se o Senhor tivesse aqui, nada disso tinha acontecido. E essa tem sido uma frase que eu usei muito, muito. Eu estava muito Maria mesmo. Se o Senhor tivesse aqui, nada disso tinha acontecido. E para minha vida, várias coisas. E desde 2025, eu tenho compartilhado muito essa coisa da dor. Aí eu fui lá sábado, e eu estou lá na labuta, orando: Jesus, eu preciso de uma palavra, mas eu preciso de uma palavra do Senhor. Porque se for falar o que eu tenho vontade, o Senhor já sabe que eu tenho muitas vontades. Eu sou uma pessoa cheia de vontades. E de sexta para sábado eu acordei, eu não sei nem dizer que horas que era. E eu acordei com uma palavra. O que Tamar pediu para ajudar? Eu acordei, abri o olho, pensei: o que eu estou pensando? Por que eu estou pensando isso? E fiquei. E eu orei, fui para o banheiro, voltei, falei: Jesus, o que o Senhor está querendo? Eu não estou conseguindo entender. E aí, fiquei um tempo com Deus, falei: quer saber? Melhor eu descer. Desci, fui para a sala, peguei minha Bíblia, li, orei, não tinha entendido nada ainda. Liguei a TV, é uma coisa que eu não sei fazer na minha casa, mas eu tenho feito agora, estou aprendendo a ligar YouTube, e botei lá o que ela pediu. Coloquei assim as 3 palavras e veio uma pregação. E eu assisti a pregação, e chorei a pregação inteira. E naquela pregação, eu assisti há mais de 20 anos atrás. Então não era nenhuma novidade. Eu já tinha assistido, mas não tinha feito sentido para mim como fez naquele dia. Aí, beleza. Eu fiquei com aquela palavra. Eu tive um aniversário sábado, eu falava daquilo, eu só falava daquilo. Porque eu só sabia falar daquilo, eu só sabia falar daquilo. Aí, eu compartilhei com algumas pessoas com quem eu tinha falado, né? Porque tinha que fazer sentido o que eu estava falando com o que eu tinha assistido. Aí, eu estou no Instagram, assim, rolando Instagram, e vem um corte daquela pregação. Nem é a parte que mais me chamou a atenção, apesar de eu ter sentido muito, mas não era aquilo que mexeu em mim. Mas mexeu com a Lu, minha amiga. E quando a Lu postou aquilo, veio igual uma flecha no meu peito. Falei: é isso mesmo que eu vou falar. Eu entendi, é essa palavra mesmo. Aí falei: Lu, vou compartilhar com você. Para as irmãs que não conhecem, essa é a Luciana. Já faz mais de um ano. A gente era amiga só do WhatsApp. Luciana tem um testemunho tremendo, porque ela foi vulnerável a mim. E eu fui a ela. E nós somos amigas de choro, né, Lu? Porque era só isso que a gente às vezes conseguia fazer no WhatsApp. E Jesus fez uma obra linda, uma mulher de testemunho. Essa é a Lu. E eu fiquei muito feliz dela estar aqui, porque daí eu falei: Lu, não sei se você já viu essa pregação inteira, eu vou compartilhar com você. Mandei a pregação para ela.
Aí ela falou, nossa, irmã, que bênção. Ela me chama de pastora. Ai, pastora, eu também eu tô aqui, eu nem tinha assistido, mas é que tem umas coisas, me deu 5 páginas. Eu falei, se vira e me manda essas 5 páginas que eu quero saber o que Deus está falando com você também. E aí falei do encontro de mulheres e ela veio. Obrigada, Lu. Mas o meu sábado não tinha acabado. Depois do aniversário, fui para casa. E aí eu fui no Nagum buscar alguma coisa para o Samuel comer. E o mercado estava fechando. Saíram 2 senhoras assim. O Dirceu falou, eu acho que eu conheço essa mulher. Eu falei, conhece mesmo, essa daí morava acho que perto da casa dos seus pais. Aí o Dirceu saiu e falou, você não é a fulana? Ela, sou. E aí começaram os dois a conversar no carro, tudo. E ela estava com uma senhora de cabelo branco, bem de idade. Eu vi que era da Assembleia, de coque, assim. Ela parou e me mirou. Aí ela falou assim, ô irmã, a irmã é do louvor? Daí eu falei, não, mas a irmã louva. Eu falei, ai, não louvo mais, irmã, não tem mais voz para isso. Não tem mais voz. Dela, pois então trate de começar a louvar. Porque Deus vai mover quando a irmã começar a louvar. Eu fiz uma cara assim, tipo, você não está entendendo o que eu estou falando. Super fanhosa, super rouca. Falei, Jesus, eu faço, já estou sem voz. Mas eu decidi. Obedecer, obediência completa. E para começar a palavra, eu queria cantar um trechinho de uma música. Que é assim. A doçura do teu falar, a doçura do teu olhar, amoleceu a dureza do meu coração. Não há nada tão doce assim. Quando falas, olhas para mim. Tanto amor, meu Senhor, me constrange. Me derreto por dentro de mim. Fala comigo, eu preciso ouvir tua voz. Olha para mim, eu preciso desse olhar sobre mim, para mudar o meu modo de ser, para mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti para mudar o meu modo de ser, para mudar meu olhar, meu viver, para ser como és, meu Senhor. Preciso de ti. Senhor, eu não tenho nada para oferecer para elas. Muito pelo contrário, eu sou necessitada da tua palavra, da tua voz, do teu olhar. E com essa vulnerabilidade apresentada, com as minhas demandas, que o Senhor conhece tão bem, eu apresento a minha vida. Que não haja contaminação de carne em mim, para a palavra que o Senhor tem para essas mulheres nessa noite. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. O texto, ele não vou dizer que é longo, não. Se vocês fossem do 5º ano, eu ia falar que é longo, mas não são. O 5º ano eu ia falar, nossa, que texto longo, mas não é o nosso caso. Então eu vou começar lendo minha versão NVI, a história de Judá e Tamar. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira.
Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu. Ela engravidou e deu à luz um filho, ao qual ele deu o nome de Nome fácil, né? Tornou a engravidá-la e ela teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezibe, ela teve ainda outro filho e chamou Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para o seu primogênito. O primogênito de Judá, foi considerado perverso pelo Senhor, por isso o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: vá e tenha relações sexuais com a mulher do seu irmão. Cumpra as suas obrigações de cunhado, eu não terminei, para com ela e dê uma descendência ao seu irmão. No entanto, Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que ele se deitava com a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência ao seu irmão. O que ele fazia foi perverso aos olhos do Senhor. Por isso, também o matou. Então Judá disse a Tamar, a sua nora: fique como viúva na casa do seu pai, até que Selá, o meu filho, cresça. Disse isso porque temia que ele viesse a morrer, como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher de Judá, filha de Suá. Depois de ter sido consolado, Judá foi com o seu amigo Ira, o Udulamita, ver os tosqueadores do seu rebanho em Timna. Quando contaram a Tamar que o sogro dela estava a caminho de Timna para tosquear as suas ovelhas, ela trocou as roupas de viúva, cobriu-se com um véu e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Timna. Fez isso porque viu que, embora Selá já fosse um homem feito, ela ainda não havia sido dada a ele como esposa. Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse: venha, quero me deitar com você. Ela lhe perguntou: o que você me dará para deitar-se comigo? Ele respondeu: eu mandarei para você um cabritinho do meu rebanho. Ela disse: só se você me deixar uma garantia até mandá-lo. Judá perguntou: que garantia devo dar-lhe? E ela respondeu: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe entregou os objetos e teve relações sexuais com ela. Assim, Tamar engravidou dele. Ela se levantou e foi embora. Tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita, a fim de receber de volta das mãos da mulher a garantia, mas ele não a encontrou. Então perguntou aos homens do lugar: onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam: aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim, ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que não há nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com o que lhe dei. Não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses mais tarde, disseram a Judá: Tamar, a sua nora, prostituiu-se e assim ficou grávida. Então Judá exclamou: tragam-na para fora e queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: estou grávida do homem que é dono destas coisas. Disse ainda: veja se o Senhor reconhece a quem pertencem este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa, não eu, pois eu devia tê-la entregue a Selá, o meu filho, e ele nunca mais voltou a ter relações sexuais com ela. Quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu-se que havia gêmeos no seu ventre. Enquanto ela dava à luz, um deles pôs a mão para fora. Então a parteira pegou um fio escarlate e amarrou no pulso do menino, dizendo: este saiu primeiro. Ele, porém, recolheu a mão e o seu irmão saiu. Então ela disse: você conseguiu uma brecha para sair, por isso deu-lhe o nome de Pérez.
Depois saiu seu irmão, que estava com o fio escarlate no pulso, e foi-lhe dado o nome de Zerá. O texto por si só é bem explicativo. Não tem muito o que falar dele. Gente, que história cabeluda, né? Podia ser uma história careca, mas não, é bem cabeluda. Mas eu anotei algumas coisas para a gente observar. Primeira coisa, fala que ele foi para a casa de um amigo. Não. Começa ele saindo da casa do pai dele, deixando os irmãos. Irmãos, a gente não pode deixar os irmãos. É assim. E aí ele desce. E a maioria das vezes que a Bíblia fala de descer, não é coisa boa. O único lugar bom para a gente descer é a casa do oleiro. É o único lugar que Deus manda, desce a casa do oleiro. O resto, quando desce, sempre está falando de declínio espiritual, de coisas que a gente está fazendo errada, de coisa que vai dar ruim lá no final. Um exemplo clássico é Jonas. Jonas recebe a notícia, a mensagem de Deus, aí ele desce, até descer no porão do navio. Só desceu. E só deu errado. Depois, ele vai para a casa desse Adulão. Ele vai para Adulão, na casa desse amigo dele chamado Ira. E ele fica lá. E uma pessoa que não faz nada, desocupada, ele sempre acha alguma coisa. Ele encontra. E ele viu a mulher passando, se apaixonou, casou. Então, assim, é uma sequência de erros. E o Ira não foi um amigo de falar assim: sua família tem uma tradição de todo mundo casar com o seu povo. O povo anda, vai viajar para buscar mulher da terra, dos parentes. O que você está fazendo aqui? Então, primeira coisa, faltou um amigo para expor a situação, para falar as verdades. A gente precisa de amiga que fala as verdades. Eu gosto muito de ouvir assim, a Camila Barros e as amigas dela, porque elas são aquelas amigas assim: vai lavar esse cabelo! Vai se arrumar, sua porca! E elas falam umas coisas assim, e eu acho que a gente tem hora que precisa de umas amigas assim, né, Tainá? A Tainá fala: hoje nem é sábado, mas já lavou o cabelo? É umas coisas desse nível que a gente tem de conversa. Porque o nosso instinto é fugir de confronto. A gente não quer resolver problemas. Na verdade, não gosta. A gente não quer resolver questões. Conversas difíceis, ninguém quer. E aí, o que a gente percebe? Que ele casa, tem um filho, tem outro filho, tem outro filho. E é uma decadência, porque é viver uma prática de pecado. Já era um erro ter ficado na terra que não era com os irmãos dele, com o pai dele. Mas aí ele casou, fez vida, teve família, e aí é uma bancarrota, é uma bola de neve no sentido de pecado, de coisa ruim. E uma pessoa que erra, ela induz outro ao erro. Vou te falar. Por quê? Como ele casou com uma mulher que não era do grupo, da família, da tribo dele, ele já arrumou uma mulher que também não era o filho dele. Tá tudo bem, a gente está tudo aqui, a gente mora aqui, é na vizinhança. Mas Deus não trata pecado assim. A gente pode até esconder. A gente pode até... é um lugarzinho que ninguém vai ver. É uma sujeirinha aqui que... se eu fizer assim, não vai aparecer tanto. Se eu ficar com o braço assim, não aparece. Mas Marcos 4:22, Lucas 8:17, Lucas 12:2 diz: pois tudo o que está escondido será revelado, e tudo quanto agora está oculto, algum dia virá à luz. Deus não expõe uma falha, um erro, para nos envergonhar. Ele deseja restaurar, ele deseja curar, ele deseja jogar luz no que está escondido, para que a graça dele possa trabalhar. Mas eu tenho que contar para todo mundo? Não. Nem todo mundo sabe lidar com ponto, com curativo. Às vezes a pessoa tem até o título, mas não sabe lidar. Uma vez passou num médico e ele estava com terçol. Era médico. E disse, falou: o que você acha que eu tenho que fazer aqui? O infeliz falou: olha, eu já ouvi dizer que se pingar limão é bom. O Dirceu falou:
Se é bom, sim, mas deve arder, né? E o Dirceu saiu indignado, porque é um homem que tem o título, mas não sabe, não dá para confiar. Então, a primeira coisa na vida de Judá que acontece é falta gente, falta amigo que confronta, amigo que fala a verdade, amigo que fala, opa, para tudo, obedece. Segundo, um padrão de falhas, que foi o que eu falei. Ele se casa, depois ele perde, ele tem um filho, tem outro filho, tem outro filho. E daí, quando ele apresenta o para Tamar, eu não sei qual que é o pecado do mas fala que Deus odiou ele. Eu não sei se ele era mentiroso, se ele era rude, se ele era um grosso. Ah, mas ele era mal pagador. Ele, não sei. Ele era uma coisa na igreja, outra coisa em casa. Não sei. Mas eu sei que quando Deus resolve fazer justiça, aí tem gente que não gosta, tá por ouvido, mas Deus mata. E Deus matou o Tem problema que é com morte que resolve. Não obstante, o Onã casa, porque pela lei do levirato tinha que dar um filho para manter a geração do O Onã, ele foi... É porque é um sonho. Se você não tem noção do que vai acontecer, se o Onã soubesse que o filho que ele colocaria no ventre da Tamar um dia ia aparecer lá na história, na genealogia de Jesus, mas ele não sabia. E aí ele falou, não vou. Quê? Tem um filho que nem vai ser meu, que vai ser do meu irmão, não vou. E ele começou a interromper o processo. E isso Deus não gostou. Morreu. Morreu também. Aí passa um tempo, o Judá, em vez de entender, eu que sou o problema, eu que estou causando problema, tudo isso é culpa da minha posição, eu que estou errado. Não, ele entendeu que o problema era a Tamar. O problema é a Tamar. Ela que é dedo podre. Ela não pode casar, porque ela casa e o homem morre. Eu que não vou dar o meu terceiro filho para ela, porque ela vai morrer. Mas cria um plano. Tamar, vai para a casa do seu pai, fica lá com as suas vestes de viuvez, fica lá. Que quando, sei lá, o meu filho crescer, aí a gente continua essa história. Quando a gente não quer resolver questões, quando a gente prefere esconder, problema não se resolve com o tempo, Raquel. É exatamente isso. Como Deus usou você para falar comigo hoje. Porque é exatamente o que está escrito. O tempo não resolve problemas. E a Tamar ficou lá, para onde ele mandou. E o Selá cresceu. E a esposa dele também morreu. Deve ter morrido de desgosto, gente, porque perder filhos com certeza não deve ser fácil, né? E deve ter morrido de desgosto. Eu acho. Mas era tempo de resolver problemas. E Judá não está a fim de resolver problemas. Na verdade, ele nem acha que ele está com problemas. O problema é a Tamar, que já está lá na casa do pai dela. Cada uma com o seu problema. E ele não cumpre a promessa feita a ela. E fala que ele passa o luto. E o Selá cresce. E de repente chega a notícia. Ele está subindo para ver os tosqueadores. A Tamar bola um plano à escada. Ela foi bem abusadinha, de verdade. Ela lá, um plano. Eu vou fazer justiça com as minhas próprias mãos. Eu já tenho um plano. Eu preciso de um filho. E ela não está errada na motivação dela. A motivação dela não é errada. Naquela época, uma mulher sem filhos, ela não valia nada. Ela estava na casa do pai. Se o pai morresse, quem cuidaria dela?
Ela precisava manter gerações. Era assim que funcionava. E ela fala, vou trocar de roupa? Vou. Irmãos, o diabo sabe qual a isca para pegar a gente. Eu não sei qual que era o sinalizador, mas o texto diz que Judá olha para ela e fala, quero dormir com você. Alguma coisa de errado não estava certo na vida de Judá. Porque ela tinha essa consciência que se eu colocasse uma roupa, se eu ficasse nesse lugar, ele ia passar e ia acontecer. O diabo conhece o nosso pecado. Ele sabe a nossa fragilidade. Ele sabe qual isca usa. O diabo sabe. E Judá cai. Porque a história podia ser mais bonita. A história podia ter um final, um meio mais cinematográfico, uma coisa, né? É feio. Judá peca. Ele cai. Ele foi baixo. E quando ele vai... A Tamar quer buscar justiça. E ele age como um irresponsável. E quando ela pede, porque aí começou toda a história dessa palavra, ela pede o selo. E o selo era um cilindro que às vezes tinha um barro, alguma coisa de argila, que carimbava. Aquilo era assinatura. Aquilo era a identidade de Judá. E Judá entrega por prazer. Quando ela pede o cordão ele era uma faixa. Alguns textos dizem lenço. Mas não é esse lenço assim que a gente usa para se secar, somente. Quando ele era lenço, ele era usado assim, enroladinho, porque a ideia era que ficasse pendurado. Ele sustentava o selo. Era uma faixa que representava a linhagem e o pertencimento a uma família. É só uma família que sustenta a nossa identidade. É só na família que sabem quem a gente é de verdade. Nos outros grupos a gente pode até fazer uma cara, é em casa. A nossa família sabe quem a gente é. E Judá entrega o cordão dele. E o cajado é um bastão que simbolizava autoridade e liderança. Judá entrega também para Tamar. Na verdade, ele não sabe que está entregando para Tamar. Ele está entregando para uma prostituta. É assim que ele entende. Ele está fazendo isso em troca de prazer. É isso que ele entende. Não eram objetos. Tudo aquilo era a prova de quem ele era. Judá, quando sabe da situação de Tamar, ele dá uma sentença e chama ela para fora. E fala, chama ela para fora, nós vamos queimar ela viva. Porque como que pode? Ela sendo viúva ficar grávida. E aí o corte da pregação era esse. Não exclua se você não visitou. Não exclua se você não abraçou. Não exclua se você não ligou para a pessoa. Não corte da sua vida pessoas que se você não foi atrás. Falando de igreja. Foi esse corte que eu falei, nossa, Lu, você viu a pregação? Mas encarar a verdade dói. E Judá teve que ser confrontado. E em Gênesis 38, 26, ele diz assim, ela é mais justa do que eu. A gente tem o conceito de justo, quando tá assim, um negócio turricano, nossa, essa calça tá justa em mim. Isso não é justo. Justo é feito na medida, perfeito, encaixe perfeito.
Isso é justo. Mas justo no hebraico tem outras coisas, outros significados que eu achei muito bonito. Justa fala de ela faz o que é correto diante de Deus. Ela corrige o que foi negligenciado. Ela quer consertar o erro, mesmo que custe caro. Então, quando Judá fala, ela é mais justa do que eu. Ela está a fim de consertar um erro, mesmo que custe caro. Sabe? A história podia acabar aí, mas não acaba. Gênesis 38, 26, a parte B, diz que Judá nunca mais conheceu Tamar. E esse conhecer nunca mais teve intimidade com ela. Apesar dela carregar filhos dele, nunca mais ela foi mulher para ele. Para Tamar não foi fácil. Porque agora ela era uma mulher acostumada a ter o chururu da vida. Mas para Judá também não foi fácil. Porque ele teve que conviver com aquela exposição da falha dele constante. E daquela história, cheia de culpa, de tristeza, de vergonha, foi uma história cheia de falha, foi uma história terrível. Nasce o Pérez, que entrou na genealogia de Davi e entrou para a descendência de Jesus. Deus transforma falhas em propósito. Tamar entrou para a genealogia de Jesus. Ela nem era, mas virou. Esses símbolos, né? Esses símbolos, o selo, o cordão e o cajado, eles são hoje para nós poderosos em princípios de relacionamento. O selo fala de aliança, fala de casamento, fala de identidade. Seu casamento tem uma identidade. Ou precisa ter uma identidade. Quem vocês são? O cordão, ele fala de vínculo familiar, fala de responsabilidade. E o cajado fala de profissão, de ministério. Espiritualmente, nós temos selo, cordão e cajado. E a pergunta que eu faço é: qual é o nosso desafio? Cadê o seu selo? Cadê o seu selo? Como está o seu cordão? Eu não sei, é uma curiosidade que há bastante tempo atrás eu fiz judô com os meus filhos. E o meu professor, não chama professor, né? Mas ele falava que não existia faixa preta, que todas as faixas eram brancas. E que mediante muitas lutas, a faixa ia encardindo. Ah, faixa do kimono não se lava, porque o bonito é estar nojenta, sabe, suja. Porque a ideia é, quanto mais batalha você enfrenta, quanto mais lutas você participa, mais preta ela vai ficar. Então, quando uma pessoa fala assim, essa pessoa é faixa preta, significa que ela já lutou tanto que o cordão dela ficou dessa cor. Cordão fala de suor, fala de lágrimas. Judá não respeitou as lágrimas. Ele não respeitou o suor de tudo que ele fez para conquistar. Ele entregou de mão beijada.
mas Deus transforma propósitos. Só que aí a gente precisa confessar. Em algum momento vai existir um confronto que a gente vai ter que confessar. E confessar sempre foi uma coisa assim, falar o que eu errei. É isso que a gente tem como confessar. Principalmente quem vem de outras igrejas. Então tem o hábito de falar, né? Eu vou contar para você o que eu fiz de errado. Mas confessar não é isso. Ou não é só isso. Na origem da palavra confessar é alinhar a nossa visão do erro à visão de Deus. É ver como Deus está enxergando o erro e falar, não, eu preciso mudar. Senhor, é contar para Deus que você entendeu o erro. Eu entendi que estou errado. É aqui que eu estou errando. E nós temos coisas para confessar. Então, o desafio dessa noite é agir, confessar a Deus o que foi negligenciado. Depois, tem um gesto que é dar um passo concreto para a reparação. Às vezes é uma conversa difícil que vai precisar acontecer, às vezes é um pedido de perdão, às vezes é uma mensagem, não sei. E o resultado, e isso é coisa de Deus, o resultado, troque o peso pela paz real e permita Deus redirecionar a história. A história de Tamar não é uma história bonita. Que a gente fala, nossa, quanto glamour. Ai, como eu queria ser a Tamar. Eu não queria. Mas eu sei que o Deus que escreve histórias está aqui essa noite. Ele é poderoso para consertar. Ele é poderoso para mudar. E ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Queria que você abaixasse sua cabeça. Eu só falei o que escrevi, porque eu não queria de maneira nenhuma atrapalhar ou falar coisas que fossem muito espontâneas da minha parte. Mas eu creio que o Deus de obras completas, o Deus que conhece a dor da espera, que conhece a dor da promessa não cumprida, da expectativa frustrada, a dor da perda. Esse Deus, ele está aqui. E eu quero agradecer pelo privilégio de saber que, apesar de não entender nada, nós podemos confiar que Ele sabe fazer muito melhor do que nós. Pai, eu te louvo. Porque eu não posso dizer como Maria, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Essa foi a primeira resposta do meu coração. Mas eu sei que o Senhor é Deus que age. O Senhor trabalha enquanto nós dormimos. O Senhor é o Deus que conhece nossos amigos, nossas amigas. O Senhor é o Deus que prepara amigos para tempos difíceis. Eu quero apresentar ao Senhor o meu cordão. O meu lenço, Senhor. E o Senhor sabe que eu tenho feito isso muitas vezes. Regado em lágrimas. Com muito suor. Quantas coisas nós conquistamos através de muitas lágrimas, foram geradas em lágrimas. E nós não vamos abrir mão, Senhor Deus, da nossa família. Eu creio que o Senhor é Deus que vai dar estratégias nesse tempo. O Senhor é Deus que vai devolver
selos, identidade, sela-nos, Senhor Deus, nessa noite. Se algum coração, Senhor Deus, está sem saber quem é, que nós possamos ter a convicção de quem nós somos amadas tuas. Deus, que o propósito, que o cajado, Senhor, que muitas vezes a gente abandona, possa ser colocado nas nossas mãos nessa noite. Sabendo que a igreja é tua, a obra é tua. Deus, eu te agradeço porque o lugar que eu trabalho pertence ao Senhor. Eu estou ali porque essa porta quem abriu foi o Senhor. O Senhor é um Deus de obras completas. O Senhor conhece a inquietação, a agitação da minha alma. Não tem nada oculto aos teus olhos. E com franqueza, Deus, com muita franqueza, eu peço, vem, Senhor, traz luz ao que está oculto. Abre nossos olhos, abre nosso entendimento. Que nós sejamos amigas do teu coração para outras pessoas. Que nós não venhamos a ficar aceitando coisas, conveniências. É noite de confessarmos nossas dificuldades, nossos pecados, nossas vulnerabilidades, que é uma palavra tão bonita, que diz tanto sobre a nossa humanidade, sobre a nossa fraqueza. Me encontra, Espírito Santo, me encontra. Que onde tiver terra seca, que venha gerar lágrimas, que nós possamos sentir, deixar as lágrimas do seu coração sobre nós. Devolve-nos as lágrimas, Senhor. Eu te agradeço, porque a tua palavra é a verdade. E é noite. É uma noite de sermos desafiadas a praticar a verdade e a manter a verdade acima de qualquer prazer, acima de qualquer ganho. Eu te agradeço, porque a tua palavra é viva e poderosa. Aleluia. Judá, ele termina a história dele, não desse jeito feio, mas ele, depois dessa situação, ele volta para a casa do pai dele. E aí tem um episódio de fome, que eles precisam ir para o Egito. E Judá se torna um homem responsável. Ele assume responsabilidade para o pai de cuidar do Benjamim. Quando José fala, quem vai buscar o pai? Você, Judá. Judá se tornou um homem responsável. Que nessa noite nós possamos ser responsáveis por aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. O Senhor falou de várias maneiras. E o que a Susan falou aqui, no final, foi o propósito. Só que para nós chegarmos ao propósito, todos eles passaram pelo processo. E o processo, muitas das vezes, é doloroso. A Patrícia chegou no propósito, mas ela passou pelo processo. E é vitoriosa. Então, para a gente chegar no nosso propósito, nunca se esqueça. Existe o processo na nossa vida. E ali o Senhor trabalha, o Senhor monta, o Senhor quebra, o Senhor transforma. Ele faz da maneira que Ele quiser, porque Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador.
Não adianta questionarmos, não adianta bater o pé, não adianta fazer nada. O Senhor é Senhor das nossas vidas. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Estamos aqui esperando a sua volta, passando pelo processo, para alcançarmos o nosso propósito, que é a vida eterna. Eu chorei muito também quando a Leila partiu. Mas todos os dias eu me alegro sabendo que ela alcançou a sua vitória. É doloroso? É. Mas ela passou pelo processo e alcançou o propósito da vida eterna. Todos nós vamos passar por isso. E os que ficarem vão sofrer. Mas o que nos alegra é a vida eterna. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor falou aqui. A sua palavra é verdadeira. Alcance vidas, Senhor. Transforme vidas. Molde vidas. Que possamos entender o seu plano na nossa vida. Que possamos alcançar o processo que o Senhor está nos colocando para chegarmos ao nosso propósito. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez nesta noite e por ter usado as tuas filhas, Senhor, para falar conosco. Eu te agradeço pelos teus feitos em nosso meio, no nome de Jesus. Amém.